Oi gente, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou responder junto com vocês a book tag da semana. Então assim, a gente vai basicamente associar dias da semana, então segunda, terça, quarta, quinta, com livros. Então, já começando com a segunda-feira e a primeira pergunta que é um livro que tem preguiça de começar. Cara, eu confesso que eu não tenho preguiça, assim, de começar nenhum livro, assim, em específico. Não tem nenhum livro que eu penso, que eu quero, vou começar, que eu quero ler, que eu tenho preguiça de começar. Mas eu tenho preguiça de começar é um gênero, porque, assim, não é segredo pra ninguém que eu sou a pessoa que só lê suspense, romance e fantasia. Eu basicamente leio só esses três gêneros. Só que quando a gente tá falando de suspense e de fantasia, eu vou começar um livro totalmente empolgada. Eu vou começar independente do livro, eu vou começar o livro com as minhas expectativas lá em cima, sempre acreditando que vai ser uma ótima experiência de leitura e tudo mais. Só que quando a gente fala de romance, é aí que eu tenho sim uma certa preguiça de começar. Por quê? Porque, gente, romance é difícil de me agradar. Vou ser bem sincera, dificilmente um romance ele vai me agradar 100%. Eu acho que assim, eu sou muito tranquila quanto a suspense e quanto a fantasia, mas quando a gente fala de romance eu sou um pouco chata pra ler, sabe? Então eu confesso que dependendo do livro que eu vou começar a ler de romance, eu tenho uma certa preguiça, sim, porque eu fico, sei lá, com receio de que eu não goste do livro e às vezes isso acontece com uma certa frequência. Então, assim, eu tenho preguiça de começar romance, com exceção, tipo, de livros de pessoas que eu já conheço. Então, por exemplo, um livro da Emily Henry. Cara, eu não tenho preguiça de começar um livro da Emily Henry, porque eu já li vários livros dela, eu sei que eu vou gostar porque eu já gostei de todos que eu li dela, então tranquilo. Mas quando é um livro meio aleatório, assim, que eu peguei pra ler porque, sei lá, achei a capa bonita, ou porque a sinopse me chamou um pouco da atenção, eu pego com uma certa preguiça, realmente, desconfiando que possa ser que eu não vá gostar, sabe? Tanto que eu tô até pensando seriamente em diminuir as minhas leituras de romance e focar no suspense e na fantasia, que é realmente o que eu gosto mais. Mas é isso, não tem realmente nenhum livro específico que eu tenho preguiça de começar, e sim um gênero, que é o romance. E aí a próxima pergunta, então, que é a terça-feira. Um livro difícil de terminar. Gente, eu fiquei pensando nessa pergunta, porque, tipo assim, difícil de terminar, mas é difícil de terminar porque eu me arrastei e no que, tipo, porque eu me arrastei na leitura, sabe, porque o livro tava ruim, ou é difícil de terminar porque o tema do livro é pesado e foi difícil de continuar até o final. Eu não sei qual dos dois seria a categoria correta, então eu trouxe um livro pra cada um, porque, vamos lá, um livro que foi difícil de terminar porque eu não tava gostando. Tem vários, tá? Eu devo confessar aí que eu posso fazer uma listinha, mas eu acabei escolhendo um sem nenhum motivo específico, tá? Não é porque, foi o pior que você leu, foi o mais difícil de terminar. Não, mas eu acabei pensando nele, sabe? Completamente aleatório, assim, que é Uma Tempestade de Verão. Gente, esse livro foi difícil de terminar porque, nossa, eu achei ele muito bobinho, muito chatinho, muito sem graça. Os personagens tudo sem sal, sem açúcar, o casal não tem química, a história não tem graça nenhuma, é um negócio tudo muito tontinho, sabe? Eu realmente não gostei desse livro. E muitas pessoas falam muito bem desse livro, as pessoas normalmente quando leem gostam dele, mas não foi o meu caso, então realmente foi um livro difícil de terminar pra mim, porque eu tava lendo, tipo, na base do acaba, pelo amor de Deus. Mas pelo fato, assim, dele ser super curtinho e, tipo, ser livro único e tudo mais, me arrastei até o final. Agora, se a gente for falar, gente, de um livro que foi difícil de terminar, por conta de temática difícil, por conta de ser pesado, assim, gente, é Entre Quatro Paredes. Foi um dos livros, assim, mais difíceis que eu já li. Porque, assim, esse livro, ele vai retratar relacionamento abusivo de forma psicológica, sabe? Então, o cara, ele é totalmente abusivo com ela de uma forma psicológica, sabe? É um abuso psicológico, mas é horrível. E, gente, esse livro é horrível. É muito pesado. Assim, o livro é bom, tá? É um livro muito bom, eu gostei. O final é satisfatório e tudo mais. Fiquei super presa na leitura, apesar de ter sido difícil. Mas é difícil, sabe? É realmente muito pesado. Se vocês quiserem ler esse livro, precisa tomar muito cuidado, porque tem altos gatilhos aqui. Mas realmente, dentre todos os livros, eu já li muito livro pesado, gente. Eu leio Rafael Montes e eu amo. Só que dentre todos os livros que eu já li, esse aqui, pra mim, foi o pior pra ler, assim. Foi o que mais me incomodou, que eu lia e eu sentia uma agonia tão grande, sabe? E pra piorar toda a situação desse livro, a protagonista, ela tem uma irmã que tem síndrome de Down. E aí eu te pergunto, você acha que o marido da protagonista, ele é abusivo só com a esposa? Não. Então, nossa, gente, esse livro é realmente muito difícil de ler, mas se você gosta desse tipo de livro, pode ler, mas é por sua conta e risco, precisa pesquisar gatilho antes, porque realmente esse livro, ele é bem pesado. Pelo menos ele foi pra mim. Pode ser que você leia e você não se sinta tão incomodado quanto eu me senti, porque eu acho que também
tem muito... os livros, eles têm muita relação com a gente em si, sabe? Então, às vezes, algumas coisas vão mexer comigo, mas não vão mexer com você. E algumas coisas vão mexer com você e não vão mexer comigo. Então, assim, pode ser que, nossa, eu tô falando aqui que é super pesado e você pegue pra ler e fale, isso aqui é pesado, isso aqui é tranquilo. Pode acontecer, tá? Mas pra mim isso aqui foi super pesado. Então foi sim um livro bem difícil de terminar. E aí a próxima pergunta, quarta-feira. Uma série que ainda não terminou. Gente, eu tenho várias, tá? É que assim, eu sei que o momento em que eu tô gravando esse vídeo é com muita antecedência com relação ao momento que vocês estão assistindo. Então eu não sei como vai ser o andamento das minhas leituras daqui pra frente, mas até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu preciso finalizar a trilogia de Caraval. Eu preciso finalizar a trilogia de Pássaro e Serpente. Eu preciso finalizar a série da Rainha Sol, que eu li só o primeiro. Eu preciso finalizar a quadrologia dos 4 reis de Avalier, não sei como que se pronuncia, mas que o primeiro livro é O Último Rei Dragão, também só li o primeiro. Eu preciso finalizar a duologia de A Melodia na Água, da Rebecca Ross. Então, assim, temos bastantes séries que eu preciso finalizar e eu tô bem ansiosa. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de pegar, tipo, série, duologia, trilogia pra ler e ler um atrás do outro, só que nem sempre dá certo, porque às vezes ou os livros ainda não foram lançados, ou os livros estão muito caros. Inclusive, eu tô esquecendo da principal, gente, eu tô esquecendo da principal. Eu preciso finalizar Sangue e Cinzas, cara. Nossa, é uma das séries que eu mais quero finalizar, só que os livros não abaixam o preço de jeito nenhum. Então fica difícil, a vida do leitor fica complicada com os livros nesse preço, né? Mas enfim, vocês podem perceber então que tem várias séries que eu ainda preciso finalizar e eu não leio um atrás do outro justamente por conta disso, que ou não foi publicado aqui ainda, ou os preços estão absurdos, então fica difícil, né? Mas assim, todos esses livros que eu mencionei, eles são prioridades pra mim. Então sempre que a gente tem evento de promoção na Amazon, são livros que eu vou procurar pra saber se tá em promoção, sabe? São as prioridades, sabe? Se tiver em promoção, com certeza eu vou comprar. Eu sempre olho eles ali primeiro de tudo, porque realmente são prioridades, porque eu quero muito finalizar todas essas séries. E quero muito também começar muitas outras, porque eu sou do tipo que prefere, sabe? Eu prefiro série, duologia, trilogia, do que livros únicos. Então eu muito provavelmente sempre vou ter uma série em andamento. E aí a próxima pergunta é, quinta-feira, um livro que não recomenda. Gente, um livro que assim, eu não recomendo é Alto Teor Amoroso. Nossa, assim, claro que não é porque eu não gostei do livro que você também não vai gostar. Quem sou eu pra não recomendar um livro? Tipo, não é porque, sei lá, alguém que fala sobre livros na internet tá falando mal de um livro que você não vai gostar. Porém, gente, eu não recomendo esse aqui não, porque, nossa, eu achei ele muito ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Não tem história. E o pouco de história que tem é chato. O casal não tem química, os personagens são chatos, eu não consegui me conectar com nenhum deles. Eles são dois adultos de 30 e poucos anos que agem como dois adolescentes. E aqui é hot o tempo todo, mas é um hot completamente aleatório, mal feito, sem contexto. É um hot em que tá aqui só pros dois se pegar, sabe? Não é aquele hot mais que tem aquela conexão de alma e tudo mais. Não, é um negócio meio fútil. E é tipo hot atrás de hot, atrás de hot. E a história que já não tem, ela fica completamente esquecida. Sinceramente, esse livro pra mim foi, assim, uma das maiores decepções da minha vida. Eu não gostei. E é até engraçado, porque eu vi algumas meninas que eu sigo, né, que falam sobre livros lá no Instagram, falando super bem desse livro. Então, claro que eu fui ler com expectativas e, sinceramente, eu não gostei. Não recomendo esse aqui não. E aí a próxima pergunta é, sexta-feira, um livro que não vê a hora de ler. Como eu tava comentando antes, né, gente, tem muitas séries que eu preciso finalizar. E uns livros que eu não vejo a hora de ler são as continuações de Sangue e Cinzas. Eu li 4 livros de Sangue e Cinzas. Eu acho que foram 5, porque assim, eu li 4 livros da série principal e li também um livro da série Carne e Fogo, que é a série spin-off, se passa no mesmo universo há uns milhões de anos antes. E aí eu preciso terminar, eu preciso ainda ler o volume 5 de Sangue e Cinzas e preciso ler também o volume 2 e o volume 3 da série Carne e Fogo. E, gente, eu preciso muito ler esses livros porque eu tô com saudade desses personagens, eu tô com saudade desse universo. Faz muito tempo que eu não leio. O último que eu li, se eu não me engano, foi... agora eu não vou lembrar se foi o volume 4 de Sangue e Cinzas ou se foi o volume 1 de Carne e Fogo. Não vou lembrar agora, mas faz tempo. Então, tipo assim, eu realmente tô com muita saudade de todos esses personagens desse universo e, sabe, de tudo que aconteceu aqui. O final do livro 4 de Sangue e Cinzas é simplesmente
surreal, é de tipo, de cair o queixo, assim. Aconteceram muitas coisas que eu fiquei maluca, precisando desesperadamente do próximo livro. E como eu falei, os livros estão caros, nível absurdo. Então, assim, não dá, né? Não vai rolar. Mas, sendo bem sincera, a minha prioridade máxima são os livros de Sangue e Cinzas. Porque, como eu falei, tem muitas séries ainda que tem livros que eu preciso finalizar. Mas de Sangue e Cinzas é, assim, a minha prioridade número 1. E aí a próxima pergunta é: sábado, um livro que quer reler. Eu confesso, gente, que eu não sou muito de reler livros. Eu não tenho essa vontade, sabe? Porque qual que é a graça de eu reler uma coisa que eu já sei o que acontece? Tipo, que eu já sei a história, eu já sei as reviravoltas, eu já sei o que vai acontecer. Eu acho que, tipo, perde um pouco da magia, sabe? Eu acho que a graça é a gente ler ali pela primeira vez, sem saber de nada, e ser pego de surpresa, ser surpreendido e tudo mais. Só que se eu tivesse que escolher um livro pra reler, no caso seria uma série que seria Corte de Espinhos e Rosas, porque eu não lembro, gente, de mais nada. Eu sinceramente não lembro de mais nada. Se eu não me engano, eu li Corte de Espinhos e Rosas foi em 2022. Eu não tenho certeza, mas faz tempo e eu sei que foi uma série que me marcou demais, que meio que fez com que eu começasse a ler um livro atrás do outro. Depois que eu li Corte de Espinhos e Rosas, eu realmente entrei, assim, no mundo da leitura pra não sair mais. E eu basicamente não lembro de mais nada, sabe? Então eu acho que se eu pudesse reler uma série, eu leria Corte de Espinhos e Rosas, porque realmente eu sei que me marcou, são personagens que eu amo, é uma história que eu vou carregar comigo pra sempre. E eu acho que eu leria com outros olhos hoje em dia, sabe? Eu acho que eu poderia até ter uma experiência melhor já sabendo das coisas. Mas, sinceramente, eu tenho realmente preguiça de reler, porque eu acho que eu poderia estar lendo uma coisa nova, eu poderia estar descobrindo uma coisa nova enquanto eu tô relendo algo que eu já sei, sabe? Eu não sei se isso faz tanto sentido, mas pra mim é assim. Mas se eu pudesse escolher alguma coisa pra reler, seria sim Corte de Espinhos e Rosas. E aí, pra fechar então, a gente tem o Domingo, um livro que não queria que terminasse. Eu tenho certeza, gente, que vocês não suportam mais me ouvir falar de Divinos Rivais. Eu sei, gente, eu sei que vocês não suportam mais, vocês estão de saco cheio. Só que não tem como não falar de um dos meus livros preferidos da vida. Assim, simples assim. É uma duologia, né? E eu definitivamente não queria que terminasse, mas, assim, é uma duologia que termina tudo bonitinho, sabe? Então não fica pontas soltas, fecha tudo bonitinho, a história tem um final, é tudo muito lindo. Só que eu não queria que terminasse, eu queria mais, sabe? Eu precisava de mais de Iris e Roman. Eu senti que eu não tive o suficiente dos dois, sabe? Porque eles são tão perfeitos e toda essa história, todo esse universo é tão incrível que eu queria mais. Então, assim, sinceramente, se a autora, ela quisesse inventar uma continuação aí do nada, eu com certeza leria. Inclusive, a gente vai ter um livro dela que vai lançar, que se passa no mesmo universo de Divinos Rivais, só que são muitos anos antes de Divinos Rivais. Porém, se passa no mesmo universo, só que assim, infelizmente, a gente não vai ter a aparição tipo, de Iris e Roman, porque são muitos anos atrás. Mas se passa no mesmo universo, então assim, eu mal posso esperar pra ler. Mas eu queria mais desses personagens aqui, sabe? Eu queria mais desse casal. Inclusive, gente, aqui em Divinos Rivais a gente tem o desenvolvimento de um casal secundário que não, tipo, a gente tem umas migalhinhas deles aqui, outra ali, sabe? Mas é um negócio que não foi muito explorado. E eu sinceramente gostaria que a dona Rebecca Rose fizesse um livro desses dois. Eu ia adorar um livro deles. Eu acho que assim, ela tá perdendo a chance aí de ganhar mais muito dinheiro e criar um livro sobre esse casal, porque com certeza eu leria. Porque muitos autores, eles fazem isso, né? Tipo, às vezes eles escrevem um livro e aí, tipo, eles vão... Tem a aparição de alguns personagens meio, tipo, aleatórios assim, e aí depois os autores vão lá e fazem livros específicos para aqueles personagens. E a Rebecca Rose deveria fazer isso aqui, cara, porque eu fiquei com mais vontade de saber mais sobre esse casal e de saber mais também sobre a vida deles, sabe? Porque o foco aqui em Divinos Rivais não é eles, é a Iris e o Roman. Então eles ficam em segundo plano. E eu amei tanto cada personagem aqui desse livro que, sinceramente, dona Rebecca Rose, vamos fazer mais livro de Divinos Rivais? Porque, por favor, com certeza eu leria tudo. Eu já mencionei aqui no canal que eu leria até a lista de compras dessa mulher, então assim... Tá aí um livro que eu não queria que terminasse e que me deixou sedenta por mais coisas desse universo. E foi isso então, gente, pra book tag de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que todas as informações referente à tag vão estar aqui na descrição. Não esqueça também de deixar o seu comentário aqui embaixo pra mim. Deixa um comentário que é muito importante pra mim. Se você gostou do vídeo também, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E é isso então, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.